Agora sim, estamos ao vivo aqui no Instagram. Uma boa noite para você que está acompanhando. É só aguardar aqui Francisco dar o sinal para a gente começar a nossa live. Hoje não vai ter resumão da semana não. A gente hoje vai falar sobre os desafios, né, da segurança pública em Pernambuco. Algo que vem sendo muito comentado, né, nas últimas semanas. Deixa eu convidar aqui, Francisco. Fala, Francisco. Boa Olá, meu noite, meu amigo. irmão. Tá me Olá, meu ouvindo amigo. Boa bem? noite. Tô ouvindo bem, sim. Não sei se meu áudio tá bom aí para vocês. Pronto, o Tô áudio tá perfeito. Só baixa a câmera um pouquinho. pronto. Eu adaptei aqui. Eu tô em casa. Eu não tô acostumado a fazer live. Tô abrindo aqui a porta da minha casa aqui para vocês. Tô adaptando aqui. Não tenho muito assim, vou dizer, traquejo aqui com os meios aqui, mas espero aí fazer uma boa live com você. Já cumprimento cada um aqui que está presente. Na pessoa de quem é aqui, do nosso amigo Nogueira Júnior. Já parabenizo você também aí pelo trabalho que você está fazendo. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco é muito grata a você, porque tem dado voz a tantos cativos. A gente sabe quanto o código disciplinar é pesado, o policial que se pronuncia, o policial que transmite alguma opinião, algum pensamento sobre toda essa situação que ele vive. A gente sabe que as amarras do Estado e a repressão é pesada. Eu estive na Polícia Militar do Estado de Pernambuco de 16 de janeiro de 2017 até 15 de abril de 2021. Então eu tenho um pouco para falar e vamos ver aí nessa live o que é que a gente tem a expor aí e mostrar para a sociedade pernambucana. Francisco, a gente, quando começa a falar de segurança pública, a gente sabe que não se faz segurança pública sem policiais militares. Eu acho que a gente não pode começar a discutir o assunto se não trazemos à tona duas pautas muito importantes, que são, né, a convocação de novos servidores, né, para a segurança pública, para a Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros também, militares. E tem duas pautas, né, que estão muito acesas na última semana. A primeira, a convocação dos aprovados no concurso de 2018 e a realização de um novo concurso, né, na Polícia Militar de Pernambuco nesse ano de 2023. Eu já adianto para você que a deputada estadual Gleide Ângela publicou nas redes sociais que concurso em 2023 pode haver, mas as nomeações só devem acontecer no ano de 2024. Mas a gente também leu no post que ela publicou lá no seu Instagram que falta orçamento. A falta de orçamento é um dos viés para não ter a realização do concurso com as categorias da segurança pública. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Justamente porque a gente não pode falar de segurança pública sem falar da convocação de novos servidores. É bem pertinente essa tua pergunta. E antes de responder, eu vou fazer só uma pequena observação. A gente vai deixar ela separada e lá na frente a gente vai voltar nela. Eu vou pegar um pouco de Hobbes, quando ele fala do Estado, que ele é um leviatã, que ele é um monstro e tem vários braços. E eu vou fazer uma comparação. O Estado ele tem vários braços. Ele tem o braço da saúde, o braço da educação, o braço do saneamento básico, o braço da infraestrutura, o braço da segurança pública. E o que é que acontece? Quando todos esses outros braços entram em colapso, o braço segurança pública é o que vai resolver. Guarda essa informação que a gente vai usar lá na frente. Vamos falar sobre essa informação, é bastante pertinente para a situação do policial militar que está na rua hoje. Interessante que a deputada fala que falta dinheiro no Estado, o Estado fala que não tem recurso, mas eu tenho visto, eu tenho andado aqui na cidade do Recife, eu moro aqui no Recife, obras vultosas, palcos grandiosos para o show de carnaval.
O Estado tem investido pesado no período momesco, né, que é o período do carnaval, e são somas de recursos vultosas. E aí eu te pergunto, o que é que importa mais? É a vida do policial militar que está na rua trabalhando duplicadamente, triplicadamente, porque o policial militar não faz a função hoje. A gente viu, né, recentemente que o Jornal do Comércio divulgou uma matéria, o JC, que tem um déficit, a própria Secretaria de Defesa Social assumiu, que é um déficit de 11 mil, mais de 11 mil soldados, mais de 11 mil policiais. E aí o que acontece? Lá mesmo relata que em quase seus 200 anos de história, a Polícia Militar hoje vive o pior momento dela em termos de efetivo. E eu te digo, para o maior carnaval do mundo. E aí a gente tem que começar a analisar que estado é esse. Como é que eu tenho o menor efetivo da história da Polícia Militar e estou às vésperas do maior carnaval do mundo, que está há alguns anos suspenso devido ao período de pandemia. E aí a gente tem que pensar assim, tudo para o Estado é uma questão de escolha. Estão escolhendo investir em carnaval, escolhendo investir em festa, e não é de hoje. Eu vejo a governadora, a senhora Raquel Lira, que lá no período de campanha eleitoral, falou tanto na Polícia Militar, ela que já foi delegada, ela que conhece a dificuldade, ela viu de perto, e até agora o que eu tenho visto é falar, não, porque o governo Paulo Câmara, não, porque no governo passado. Tem que esquecer o governo passado. Trazer policiais hoje para a tropa é algo precípio, é de extrema importância. Primeiro, o que a governadora devia fazer? Os aprovados do último concurso, que lá estudaram, se dedicaram, passaram um concurso difícil. Não é só tu chegar lá e fazer uma prova objetiva, é um certame pesado. Tu vai te dedicar a um teste físico difícil, tu vai passar por outras fases bastante difíceis e o que você espera é que seja nomeado. E o Estado tem que chamar esse pessoal o quanto antes. Se o próprio Estado diz que há um déficit de mais de 11 mil policiais, se tem pessoas aguardando ser nomeada, eu creio que assim, o que a governadora devia fazer de início, chamar o pessoal, os últimos aprovados, iniciar o quanto antes um concurso para 2023, só que a gente já vê aí a deputada Gleide Ângelo dizendo que se houver, a nomeação só ocorre em 2014. É um cenário muito triste para a Polícia Militar. E deixa eu te dizer, não adianta estar falando que o policial está sobrecarregado, o policial está trabalhando tanto. Aí se fala tanto, a polícia sabe, chove no molhado, mas não adota nenhuma medida, não adota nenhum meio satisfatório para parar toda essa problemática. Pois é, meu irmão. Quando você falou, né, dessa questão que a governadora Raquel Lira ela vem falando, não, porque Paulo Câmara deixou o Estado dessa forma, não, porque a gente está começando agora, e etc. Me vem uma frase na cabeça que a gente não pode olhar, seguir o caminho olhando para o retrovisor. A gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro. Exatamente. E não ficar olhando no retrovisor, sendo que esses problemas que estão acontecendo no estado de Pernambuco, e eu falo não só na segurança pública, mas falo em outros setores, como saúde, como educação, tá aí os professores, né, também brigando pelas convocações dele, tem servidores com salários atrasados, né, profissionais do departamento de estrada de rodagem com salários atrasados. Então, assim, eles fizeram, eu digo governo, fizeram uma transição. E durante essa transição, foi feito todo o diagnóstico de como a governadora Raquel Lira ia pegar o Estado. Sim. Então, eu acho assim, na minha visão, posso até estar errado, mas eu acho uma desculpa muito equivocada, uma desculpa, melhor dizendo, muito esfarrapada, né, dizer que não tem orçamento. Agora mesmo, há um mês, ela aprovou, ou ela diretamente aprovou, né? Ela deixou passar o prazo. Se deixou passar o prazo, ela aprovou. Aprovou o salário dela com mais de 126% de aumento.
acabar de completar, os deputados estaduais vão receber também uma nota, auxílio moradia de R$ 6.000. Assim, não tem orçamento para investir na segurança pública, mas tem orçamento para investir em palco de festa de carnaval. Eu não sou contra o carnaval, eu gosto do carnaval, é uma festa muito bonita, né? Uma diversidade cultural muito grande, mas que a gente tem que elencar prioridades. E segurança pública, saúde, educação, são pilares de um governo. Então, assim, a governadora Raquel Lira está muito perdida. Eu acho que ela está mais perdida do que segue em tiroteio, certo? E essa desculpa esfarrapada de que não tem orçamento foi um tiro no próprio pé no começo da gestão dela. E como a gente está falando, Francisco, dessa questão de concurso, de aprovado, eu queria que você falasse, né, da entrada no curso de formação de habilitação de praça, né, ou melhor, no Centro de Formação de Habilitação de Praça, que é o CEFAP, e todos os problemas, porque o problema da Polícia Militar é estrutural. Ele tem começo, meio e fim. Isso é muito notório, porque começa dentro do CEFAP. A estrutura precária, poucos recursos para as instruções, a bolsa formação do curso atrasada, às vezes tem instrução com viatura sem motor, os alunos desmaiam, né, em forma de fome, e às vezes são despejados por não conseguir pagar o aluguel, né? E também queria que você falasse sobre a questão do rancho. Faz aí um apurado de como foi aí, né, o teu início dentro da corporação, já começando pelo aluno. Tem mais um pessoal aqui chegando. Boa noite a todos, pessoal. Um abraço grande aí para cada um de vocês. Pessoal aí das mais variadas unidades. Tenho amigos aí, Ciatu, Rocan, 11º, 12º, 17º. Do interior ao litoral tem gente grandes do sertão amigos. Também acompanhando, viu? Lá de Petrolina, Tem gente do Ceará, tem gente da Bahia, tá certo? Um grande abraço aí. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco está em Pernambuco, mas é formada por pessoas dos mais variados estados e as mais variadas cidades. Um grande abraço aí a todos vocês, meus amigos. O importante dessa tua colocação é dizer que a polícia começa errada. Aí um grande abraço aí de Mirim. A polícia começa errado lá do Cefap. A pessoa, o concursado, o concurseiro, o cara que se dedica lá para chegar lá, que venceu aquele certame, ele vem de algum lugar. Eu tinha vindo da Força Aérea, eu passei 8 anos na Força Aérea, apesar que quando eu entrei, eu estava desempregado. Mas outras pessoas, alguém vem de algum lugar, ninguém chegou lá do nada. E por que eu quero te dizer isso? Aí um grande abraço aí, Carnaíba. O que é que acontece? As pessoas chegam lá, aí te dizem o seguinte: olha, você tem que pedir demissão, se você estiver trabalhando, você tem que pedir demissão para iniciar um curso de formação. E aí o cara vai lá e pede demissão e, obviamente, não vai fazer jus às verbas rescisórias do trabalho dele lá, porque o cara pediu demissão. E aí ele entra lá no Cefap e aí você consegue ver todas as falhas do Estado. Eu usava como analogia, eu comparava com a Força Aérea Brasileira, porque eu tinha servido as Forças Armadas, como eu disse, 8 anos eu fui cabo da Força Aérea. Inclusive, tem amigos meus da Força Aérea aqui, um grande abraço também. E aí, o que é que acontece? Você entra ali, vê as parcas condições de infraestrutura do Cefap, e aí a gente tem que dar o mérito a praças e oficiais que vão dar lá a instrução. São pessoas que, às vezes, tiram do próprio bolso para melhorar o nível de instrução. Cansei de ver instrutores se dedicando ali, soldados, sargentos, cabos, oficiais, para ajudar na formação. E aí, o que é que eu te digo? O que é que eu te digo que, para a gente ser bem sintético, a Bolsa Formação atrasou mais de 3 meses no meu curso de formação. Caramba! O CFHP 1, 2017, atrasou mais de 3 meses. E eu vou te dizer o valor dela. O valor era R$ 800. E outro
erro do período de formação, do curso de formação, é o período do limbo. Você nem é do Estado e você nem é paisano, como a gente chama. Você está lá naquele meio termo, você não tem uma matrícula, você não sabe o que você é. E ali o Estado atrasou 3 meses e vi pessoas em forma literalmente desmaiar de fome. E aí outro ponto importante para os oficiais e praças, que vi tantas vezes, também os alunos se juntarem, fazer cota, arrecadar alimento e distribuir entre os alunos. Então você já vê de início que a polícia te mostra uma realidade que ela é bastante dura para quem entra no concurso público. Porque ela já te mostra ali, você está aqui se dedicando para servir a sociedade pernambucana e você não tem direito ao mínimo, que é a sua bolsa formação, para você poder comprar e poder sobreviver. E aí não vi só isso. Vi pessoas que estavam com os aluguéis atrasados. Vem muita gente de fora, o pessoal do interior. Vem muita gente de outros estados. E vi pessoas serem despejadas porque não tinham como pagar nesse tempo o aluguel atrasado. E foram procurar abrigo lá no Cefap e disseram, ó, a gente também não pode te alojar aqui. E aí veja em que condição o policial iniciou a vida dele castrense, como a gente diz, né? A vida militar. E aí eu te digo que a coisa piora ainda mais. A coisa piora. Porque quando tu vai ver as instruções, tem instrução que, não, vamos ter uma instrução hoje de radiopatrulhamento. Eu lá na minha ingenuidade no início, eu disse, pô, a gente vai pegar uma viatura e tal. A gente diz, ó, vai lá buscar a viatura. E a gente vai empurrando a viatura, porque a viatura não tem motor. A viatura é uma viatura sucata, que é colocada lá apenas como um exemplo para embarque e desembarque, mas você não vai mover ela 1 metro. E daí outros desdobramentos se saem desse curso. Por exemplo, eu faço sempre esse comparativo com as Forças Armadas. As Forças Armadas, tu tem um rancho que você vai ser alimentado, ali você vai ter suas refeições, vai participar das instruções e você vai ter um apoio. Na Polícia Militar, não. Você não tinha o apoio do rancho. Lá no final é que veio ter, para algumas pessoas, tá? E ainda com a contribuição de alguns. E o que acontece? Vamos dizer que tu, Nogueira Júnior, entrasse no curso de formação de 2023. Chegasse lá. Você entrou com uma condição financeira bastante difícil. E você tem que levar comida de casa, que nem eu levava, e como tantos outros levavam. E aí eu vou te dizer que tu não tem recursos e meios para colocar aquela comida num local para que seja refrigerado, para que ela não estrague. Você vai passar o curso carregando uma mochila com sua comida dentro, correndo de um lado para o outro, fazendo as instruções, e muitas vezes a sua comida estraga. E aí o que a gente fazia? Qual era a tática? Nós somos nordestinos, na verdade. Levava produtos que tinham uma certa resistência, macaxeira, batata doce, inhame, porque você sabia que aquilo ali ia ficar dentro ali na sua mochila e não iria assim estragar, porque vi bastante amigos levar uma refeição que já era difícil e perder, porque a polícia não dispunha de meios para que você pudesse acomodar seu alimento e depois comer. Isso é o que você encontra de início dentro da Polícia Militar. Caramba, Francisco. E assim, é o período que a gente costuma falar, né? Muita gente que são policiais diz que é o período de adaptação. É Sim, você claro. se adaptar ao militarismo. E você já começa de forma que é uma forma de desvalorização. É uma forma que podemos assim dizer, né? Uma forma desrespeitosa, desonrosa. E lá dentro é onde acontece muitas vezes aquela, ou na verdade antes de você entrar, né, você tem aquela alusão que a polícia é uma instituição que valoriza o seu servidor, que dá todo o suporte, tem toda aquela estrutura, não que eu vou ser um herói, que eu vou salvar vidas. E toda aquela política antes de você entrar na corporação, quando você faz o ingresso nela,
você meio que a ficha cai, bate uma frustração e você se pergunta, porque eu conheço muitos policiais e muitos que eu conversei já disseram o seguinte: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou desistir. Mas ele reflete por tudo aquilo que passou, as horas estudadas, os treinamentos para os testes de aptidões físicas e por aí vai. E é uma situação muito difícil, porque é a ponta da lança, né? É o início da formação do policial. Eu acho também, Francisco, a minha opinião, se você não concordar, tudo bem, mas eu acho um período de formação de 8 meses um período muito pequeno para ter tantas horas. Teve gente no último curso de formação que fazia 7, 8 provas por dia. E como é que o policial vai assimilar tudo aquilo em tão pouco tempo? Então, assim... Eu sorri aqui porque eu lembrei de mim e dos meus amigos fazendo prova às 5 da manhã, numa sala que tinha já saído no outro dia, bem tarde, só para bater o cronograma do Estado e dizer que formou a turma naquele momento e conseguiu atingir. Então é só aquela questão da fantasia, da mística do Estado, de mostrar para a sociedade, mas efetivamente tudo ali começa de maneira errônea, errada. E aí o que é que eu quero te dizer? Isso que a gente está falando sobre Bolsa Formação, sobre alimentação, sobre o mínimo de dignidade, aí diz lá, você tem uma série de obrigações. O policial no curso, ou melhor, o aluno, tem uma série de deveres e obrigações. Mas ele não tem o mínimo que, por exemplo, a minha formação é direito, tá certo? Eu vou usar um pouco dela agora aqui. Ele não tem sequer o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá dentro dos direitos e garantias fundamentais, que, inclusive, por ser um princípio, é um norteador, é um sustentáculo, é algo basilar, é um pilar fundamental que precede, inclusive, a própria Constituição, que, por ser um princípio, é um norteador, é um nascedouro. Então, o policial não tem sequer o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado em tantos diplomas, em tantos certificados, em tantas normas nacionais, internacionais, inclusive na nossa Carta Magna. E eu vou dizer a você que isso não se estende só no curso. Tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a falta de água no batalhão de choque, no batalhão Matias de Albuquerque. O policial tinha que levar água de casa, porque ele não tinha água lá para beber. Então, como é que o operador de ações de choque, um policial altamente capacitado, um policial técnico, preparado para situações de grande vulto, de grande monta, não tem sequer o direito à água fornecida pelo Estado de Pernambuco? Desculpa estar falando assim num tom alto, eu já tenho uma voz assim, um tom alto, mas me indigna. E a sociedade... A água, Francisco, é um serviço essencial. A distribuição de água é um serviço essencial. O policial tinha que levar a água de casa no batalhão Matias de Albuquerque, porque a água não era fornecida para o policial. E aí é isso que eu chamo a atenção. É essa forma que o Estado trata um policial técnico, como eu falei, um policial preparado para ações de choque, policial que tem uma ação voltada, como eu disse, para episódios e situações de grande monta, trabalha em tantos locais insalubres, como situações de presídio, situações de distúrbios civis, está ali constantemente em jogos, cansado, sendo forçado no voluntário, que é outra coisa que a gente precisa falar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, Nogueira Júnior, trabalharia contra a sua vontade? Me responda. Lógico que não. E se eu te disser que mesmo assim, mesmo contra a sua vontade, você vai ser escalado? E você vai ser escalado, e depois de escalado, você vai fazer jus a uma remuneração
que vai ser paga 2, 3 meses depois. E quando ela estiver atrasada, eu vou te dizer que você não tem o direito de me perguntar quando você vai receber. É brincadeira. Inclusive, Francisco, antes da gente entrar, né, nesse assunto que a gente vai comentar ele logo mais à frente, tudo isso que você está falando, eu recebi várias denúncias, inclusive fiz até um vídeo polêmico, né, falando sobre essa questão do programa de jornada extra dos policiais militares do estado de Pernambuco. E esse vídeo repercutiu bastante, né, porque nós mostramos, né, depoimentos de policiais falando o que estão sofrendo dentro da unidade. Para você ter uma ideia, eu recebi de vários policiais de várias partes do estado vários prints dos grupos de trabalho. E a mensagem era muito clara, que o policial tinha que trabalhar de forma obrigatória, senão seria compulsoriado. Meu amigo. E tu sabe o que é que acontece, né? Se tu ficar dizendo, não, eu não quero ir, eu não quero participar, eu tenho o direito de não participar. Inclusive, o PGES tem as normas dele, dizendo como ele deve ser executado, que o policial deve ser voluntário, que ali passa-se como um trator por cima. Quando você não quer, se você é uma escala 24/72, já vão te chamar assim na grande e vão dizer, você vai para 12/36. É o castigo. Se você tiver uma 12/36 de dia, vão te dizer, você vai para uma 12/36, você vai segunda chamada à noite. E aí é outro ponto, juridicamente falando, que eu te digo que o policial não é tratado como um ser humano. Porque a gente sabe que, por exemplo, usando a CLT como um parâmetro, que quem trabalha durante uma jornada noturna é penoso, é desgastante, é sacrificante. Por isso se existe lá o adicional noturno, para reparar aquela perda, aquele dano, aquele cansaço, que ao longo do tempo passa a ser extenuante. E aí o que é que se faz na polícia? Nada. Primeiro, se usa essa escala como punição. Segundo, que quem está lá não vai receber nada mais por isso, como se não fosse um ser humano. E eu te digo, Nogueira, você começa numa 12/36 noturno, tá certo? Primeiro o serviço foi lá, o segundo, o terceiro, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Cara, você vai adquirindo um cansaço, porque primeiro, você não vai ficar só naquela escala. Você vai ser mandado para a escala extra. Então você vai adquirindo um cansaço extenuante. E a gente vai comentar mais assim a fundo sobre essa questão aí das escalas e por que tantas vezes as pessoas criticam ali o policial em algumas ações que mais lá na frente, se a gente tiver um tempinho, eu vou querer comentar de uma ação que o pessoal fala muito, que foi daquela da Rádio Patrulha do Choque, nas pontes no Recife, não sei se você lembra. Lembro sim. Pronto. E aí eu vou fazer uma ponte ligando a questão do cansaço, a questão da jornada extra obrigatória, porque não é voluntária, que a gente chama que é o voluntário, e vou fazer um apanhado aí para a gente mostrar o quanto o policial tem sofrido no estado de Pernambuco. Pronto. E também a gente vai falar porque, Francisco, um coronel, né, recém-aposentado, ele comentou o vídeo da denúncia do PGES. E daqui a pouquinho eu vou dizer o comentário dele e vou pedir a sua resposta. Tá. Mas vamos voltar aqui para a gente continuar a pauta. Você se formou. Aí você sai do Cefap para o estágio. Exatamente. Esse estágio ele acontece são vários policiais, então vão para várias unidades. E essa questão de recursos para o estágio, eu queria que você falasse sobre isso. Pronto. Isso é uma parte também bastante complicada para o policial militar quando ele sai do Cefap. Como você bem falou, o policial é designado para as várias unidades da RMR, 18º no Cabo, 11º ali, Papicubes ali, 20º, várias unidades, o primeiro, o BPM lá, o 17º. Eu particularmente fui para o 17º. E o que eu quero falar, eu não vou falar o nome do policial que faleceu durante o meu estágio, porque eu creio assim que termina
trazendo à família mais um momento de lembrar a dor, de lembrar daquele momento. Então, não vou pronunciar o nome dele. Mas eu creio que os que estão aqui vão lembrar desse fato. Muita gente chegando aqui, eu queria dar boa noite a todos vocês. Agradeço aí por participarem. Sei que tudo que eu estou falando aqui, muita gente, ou todos que estão aqui sabem disso, mas infelizmente eles não podem falar. Então, como estive dentro da tropa, estive dentro da Polícia Militar, hoje eu posso e eu digo que eu sou a voz dos cativos, mas dando continuidade. E assim, ele estava numa área que foi ali, mais ou menos ali em Cajueiro Seco, ali próximo ao metrô, e ali, imbuído no espírito de missão, de exercer o policiamento, de ser polícia mesmo na rua, viu alguns elementos numa área lá do metrô lá, fez uma incursão e aí começou a trocar de tiros. Eu lembro desse fato. Lembra desse fato? Pronto. Foi durante um estágio. E aí o que aconteceu? Eu falando depois com os amigos sobre os desdobramentos daquela situação trágica, falaram para mim que o batalhão que estava apoiando para o estágio, o que ele fazia? Ele fornecia apenas 11 munições para cada policial. Então o policial tinha no carregador, isso foi o que me repassaram lá, 11 munições no carregador, porque não dispunha de munição para municiar o efetivo dele, que entra e sai ali nos horários pré-determinados, mais o efetivo oriundo do estágio, que é uma demanda a mais ali para o batalhão. Então o pessoal me relatou lá, eu estou dizendo o que foi relatado para mim, que ele tinha apenas 11 munições. E aí o que acontece? Você numa troca de tiros, dependendo de onde você esteja, 11 munições, meu amigo, voa muito rápido. E aí, infelizmente, em determinado momento, ele foi atingido. O GAT chegou prontamente para apoiar, como os gatianos sempre são. Porque uma coisa que eu digo também, vou aproveitar aqui para falar. A polícia é uma grande família. E como uma família, tem uns desentendimentos, às vezes, em algumas unidades. Mas tem uma coisa, meu amigo, que se um policial pedir apoio, Verdade. Vem da terra, vem do mar, vem do sobrenatural, a terra gira ao contrário, mas o policial vai apoiar lá quem precisa ser apoiado. E aí o pessoal fez o resgate dele, mas infelizmente ele veio a óbito. E aí a gente mostra o quão o Estado é falho desde a formação. No pós-formação, que é o estágio para a prática policial. E aí eu vou ser sintético na minha parte para a gente dar continuidade à pauta. Como aconteceu no meu caso? Eu me apresentei no 17º, tinha um pessoal comigo, eu era o mais antigo da minha escala, então segue-se as formalidades militares, colocar em forma de apresentar um oficial, de receber a designação, de saber o posto. E aí o que acontece? Eu soube que meu posto era na Praça do Pilar, Itamaracá. E eu estava em Paulista. Um oficial perguntou para mim assim: cara, tu tem habilitação D? Porque era para dirigir um micro-ônibus que não tinha motorista para levar a gente. Aí eu disse: Major, eu não tenho habilitação D, não. Aí ele disse: então tá tranquilo. Aí veja o que a polícia faz, tentando resolver os próprios problemas delas com outros erros, e assim se perpetua o que se vive na Polícia Militar. Aí depois ele virou assim para mim e disse: cara, mas tu sabe dirigir ele? Se tu souber, tu leva. Tipo, mesmo sem habilitação dele. Mas vamos resolver um problema com outro problema. Aí eu disse: não, Major, eu não me sinto à vontade para tomar essa posição, não. Ele disse: então faz o seguinte, reúne teu pessoal, vai lá para o Pelotas, embarca no ônibus, vai de ônibus mesmo, chega lá, tu manda uma foto para mim, quando tu chegar lá na Praça do Pilar, e depois, quando der a hora de vocês voltam. Aí veja só o outro erro da Polícia Militar. Eu tinha vindo, como eu falei aqui outrora, da Força Aérea Brasileira. Eu tinha uma experiência já com questão de armamento, características de uma arma de fogo, e toda essa situação aí que você vê bem
nas Forças Armadas, e principalmente pela função que eu desempenhava lá. Mas uma coisa é você ter o domínio, saber as peculiaridades, características, sistema de funcionamento e tudo aquilo que é inerente a um armamento. Outra coisa é o policiamento de rua. Você num ônibus coletivo, transporte de passageiros, muitas vidas em jogo, você recém-saído de um curso de formação, sem ter um antigo, como eu digo assim, para puxar a ponta. E aí, quem era o antigo? Eu, o antigo. E aí eu reuni o pessoal, e aí a gente saiu do Pelotas e foi para o de Abreu Lima, de Abreu Lima foi para Igaraçu, tudo de ônibus. Aí eu lembro que em dado momento a gente em Igaraçu tinha uma questão peculiar lá, que era assalto aos transportes públicos. E lembro que a gente, no ônibus lá, já estava em Igaraçu, sentido Itamaracá, uma senhora olhou para mim no ônibus e disse assim: ai, meu filho, ainda bem que vocês estão aqui dentro, porque eu estava morrendo de medo, porque essa situação aqui é bastante perigosa. Aí quase que eu dizia para ela, Nogueira: senhora, a senhora não está morrendo mais de medo do que eu, não. Mas, infelizmente, eu não poderia dizer isso. Caramba! E te digo com sinceridade, por quê? Porque eu sabia o peso da responsabilidade de portar uma ponto .40 dentro de um ônibus sem ter a experiência policial, com outros amigos. O meu canga, que a gente chama de canga, de parceiro de estágio, de curso, que é o que vai ficar ali com você no posto de serviço, tinha 18 anos de idade. Veja que situação. Veja como a polícia resolve um erro com 200 erros. Caramba! No caso, vocês foram de ônibus, né? De ônibus de linha, normalmente. Até Itamaracá. Até Itamaracá. Cheguei lá, quase consumiu o tempo todo do período do estágio, do PO, que é o policiamento ostensivo a pé de 6 horas. Tirei uma foto, mandei para o major, demorou mais um pouco, ele disse: volta. Pronto. Poxa, só fez mandar a foto e voltou. Depois de um tempo, porque assim, você tem uma carga horária do estágio. São 6 horas ali. Eram 6 horas, né? Do policiamento ostensivo a pé. Então, o deslocamento, mais o período de um períodozinho lá para uma pequena refeição lá e tal, e mais um momento que a gente ficou ali, com o tempo da volta, porque tinha que calcular o tempo da volta, então lá passamos pouquíssimo tempo. Então, depois da foto, mais um pouco à frente, ele já disse: pronto, voltem. É para você ter noção de como a polícia militar é do início, que é o curso de formação, que eu falei lá atrás, no período pós-curso de formação, que é o estágio, e você vai vendo que os erros vão se somando e vai ver um desdobramento lá na frente. Uma coisa que começa errada, ela só tende a terminar errado. Justamente. E se você não tivesse dito, não, eu me voluntaria, você dirigir o ônibus. O major tinha colocado você para dirigir o ônibus e veja a responsabilidade que você ia ter e o erro que você estaria cometendo em decorrência de uma ordem absurda emanada por um oficial superior. Exatamente. A polícia é o seguinte, a gente costuma dizer, todo mundo que está aqui dentro da live sabe o que eu estou dizendo. Infelizmente, eles não podem falar porque você sabe das amarras e do poder opressor do Estado. Mas tudo que eu estou dizendo aqui, eles sabem. A polícia é da seguinte forma. Ela vai fazendo as coisas e vai levando e vai empurrando com a barriga e alguns se submetem a fazer, outros são obrigados a fazer. Aí, desculpa a expressão, até quando dá merda. Aí, quando dá, ninguém lá em cima se segura. Aí, pega o pobre do braço, vem cá, por que você estava fazendo assim? E aí, quer que eu te dê um exemplo? Eu vou te dar um exemplo do 11º. Eu vou te dar um exemplo de pessoas compromissadas com o Estado de Pernambuco, que é o GAT do 11º. E com tantos outros GATs e com tantos outros policiais. O que é que o pessoal lá fazia? O pessoal
trabalhava incansavelmente como trabalha e produzindo para o Estado, pegando arma, droga, correndo atrás disso e daquilo. E o comandante de unidade fica feliz, meu amigo. Sorriso lá, largo. E o que é que aconteceu um belo dia lá? O pessoal pegou uma mulher lá que traficava e tinha um certo quantitativo de droga e apresentou. E aí essa mulher lá simplesmente chegou assim na delegacia e disse, ó, tinha mais droga, o pessoal está apresentando só uma parte e o resto eles ficaram. Esconderam lá pelo quartel deles. A pessoa não mostrou nada. Não tinha prova de nada. Com a simples narrativa dessa, o comando do batalhão, à época, acionou a Cipicães. Levaram cães de faro, Fizeram uma inspeção no batalhão. Seguraram o pessoal do GAT lá, levaram nos armários do pessoal. O próprio comandante que dizia, vá, meus amigos, estou com vocês, vamos buscar, vamos produzir, é Polícia Militar do Estado de Pernambuco, vamos atrás, fosse honra, isso, aquilo e tal. Depois, só bastou uma mulher que estava sendo presa por tráfico dizer em simples narrativa que o efetivo tinha pego uma parte e tinha guardado lá pelo quartel e tinha segurado. Acionou-se a Cipicães, levou os cães de faro, segurou o efetivo no alojamento. Os militares haviam largado, segurou o efetivo pós-largada. O próprio que dizia, vá lá. Então é por isso que eu digo. Muitas pessoas sabem, outras às vezes não se ligam e outras são obrigadas. E a polícia é dessa forma. Vai se fazendo, vai se empurrando. Quando dá errado, lasca a cabeça do prazo. É cada um por si e Deus por todos. Exatamente. Quando você falou essa questão, né, do comandante ele instigar os policiais, né, a produzirem, isso vem assim sendo muito frequente na corporação. E querendo ou não, Francisco, no meu ver, isso está causando, dos últimos anos, um desgaste muito grande. Porque são oficiais que estão usando os subordinados. É como eu até te falei, é a guerra da carne. Usam os policiais, os subordinados, para auxiliarem eles a alcançar o posto máximo da corporação. E eu digo que não é só na Polícia Militar, não. Na Polícia Civil tem muito disso, tá? Pois é. E em troca de que o policial militar entra em boca de fumo, né? Prende traficante, apreende droga, apreende arma, para promover o comandante do batalhão, que vai ser promovido e vai para casa. E o policial, que se ele cometer um erro, por menor que ele seja, o comandante vai ter o dever de informar e não vai colocar a mão por cima e nem agradecer, não. Olha, inclusive, né, já que a gente está falando disso, e eu quero até falar, porque tem muitas pessoas acompanhando a gente, né, aproveitar e agradecer a companhia de cada um de vocês. Agradecer a cada amigo, tivemos uma ação recentemente no metrô, ou melhor, no metrô não, minto eu, no terminal integrado de passageiros, onde o policial, né, reagiu, a pessoa, o suspeito reagiu à abordagem, e o policial teve que fazer uso de um golpe. E pela primeira vez, desde 2014, eu vi uma nota da Polícia Militar de Pernambuco apoiando o policial militar. Até que fim, né? Eu li e reli a nota 3 vezes para poder acreditar que a corporação estava ao lado do servidor, ao lado do seu combatente. Olha, foi uma coisa que eu disse, mas eu vou te dizer, Francisco, sabe o que é isso? São as cobranças. A tropa está doente, a tropa não está aguentando mais. Chegou e se no limite. Não valorizar o policial, desculpa até a expressão, vai dar merda.
e grande. Não Já é está pouca, dando. não. A gente já vê aí o que está acontecendo, né, em Pernambuco. A gente está falando no contexto de modo geral, mas a gente está falando de Pernambuco. Um policial invadiu o batalhão que ele trabalhava. Atirou contra seus superiores. Fora aqueles que surtam dentro das unidades ou passam por problemas psicológicos dentro da unidade. E me desculpem até dizer, às vezes até o companheiro diz, rapaz, isso é frescura do novinho. Mas não é. Nogueira, deixa eu te interromper, porque assim, tu tocasse aí num caso que realmente é bem sério. O Guilherme, inclusive, era no meu curso de formação, tá? Eu o conhecia lá no curso de formação. E assim, é difícil falar dessa situação. Eu conheci lá ele conversei algumas vezes com ele lá, porque, como eu já falei aqui repetidas vezes, eu já tinha vindo de uma experiência militar. Então, digamos que eu tivesse um ou dois passos à frente daqueles que ainda iam ver a matéria, né? Porque é normal, você já tinha visto, então eu tinha uma pequena vantagem daqueles que ainda não viram, obviamente. Então eles me perguntavam algumas coisas, ele perguntava algumas coisas e eu dava o que a gente chama de bizu, dava alguns bizus aí. E assim, cara, eu vou fazer um comparativo agora com... Eu conheço um pouco de segurança. Eu me pós-graduei em inteligência policial e eu gosto de analisar a parte de segurança. E eu faço um comparativo com os vigilantes da área privada. Um vigilante hoje de área privada, ele a cada 2 anos, ele tem que ser submetido a um procedimento que eles chamam de reciclagem. Você vai passar por procedimentos de testes psicotécnicos com a psicóloga, você vai passar por procedimentos de estande de tiro, manuseio de armamento. Deixa eu te dizer, o policial se forma lá no Cefap, pode passar 30 e tantos anos na Polícia Militar e não ter mais uma instrução de tiro custeada pelo Estado. Já não basta a mal dada lá no Cefap. Se o policial não tirar do próprio bolso para comprar munição, para comparecer a um estande de tiro e está se reciclando constantemente, ele não vai ter pelo Estado nenhuma avaliação clínico-psicológica, nenhum teste em um estande para reciclar suas habilidades. Porque atirar é treinar. É você ser condicionado a um treinamento e estar apto para exercer um disparo em via pública. Eu vou ser sincero aqui, em meus 4 anos de polícia militar, eu não me envolvi em nenhuma ocorrência assim de grande vulto. Precisei fazer alguns disparos em via pública. E às vezes que eu efetuei disparos em via pública, senti nos ombros a pressão que a sociedade espera que meu tiro acerte o alvo correto. Só que o Estado não me dá treinamento e subsídios suficientes para esse tanto que a sociedade espera. Porque para a sociedade aí fora, ao ver o policial militar ou a policial militar, eles esperam que o policial é um exímio atirador. É um exímio perito em defesa Que ele é pessoal. perfeito, né? Que ele nunca vai errar, nunca vai cometer um erro. E aí eu quero te fazer, eu quero tocar justamente nesse ponto. O policial é o único ser humano no mundo em uma profissão que não pode errar. O médico erra, o juiz erra. Vou fazer um comparativo com a Copa do Mundo, de jogos que geraram polêmicas lá e colocaram uma câmera, e voltava a câmera e olhavam 4, 5 pessoas parando e dizendo não, tá errado, não, tá certo. E o policial tem segundos para ter uma decisão que vai fazer ou alguém morrer, ou ele pode perder a vida, ou alguém vai ser preso. Quer dizer, são instâncias máximas. São direitos ultra garantidos pela nossa Constituição, vida e liberdade. E não pode errar, tá? E não pode errar. E eu, Estado, não te dou meios, não te dou recursos, e digo, você não pode errar, e a sociedade te espera que sejas um exímio atirador, um exímio policial, qualquer que seja a circunstância possível, com o péssimo salário que tem, que a gente vai falar sobre essas terríveis, famigeradas faixas salariais.
Inclusive, eu até vou fazer uma cobrança aqui à governadora Raquel Lira sobre isso, porque eu lembro de um vídeo que, inclusive, está repercutindo muito nas redes sociais aqui, de muitos amigos nossos policiais, que a promessa que ela fez, no final eu vou fazer uma cobrança a ela, que hoje eu posso cobrar, né? Hoje eu sou um cidadão. Vesti a farda, calcei o coturno, sei o que é estar de serviço de guarnição por anos. Então, hoje, eu vou fazer essa cobrança por todos os meus amigos policiais militares que devem ter e precisam ser respondidos. Verdade. Francisco, a gente está falando do Estado, né? O Estado, ele usa a polícia, né, para gerenciar as próprias falhas, né? Tanto no tocante à saúde, quanto à educação, a moradia, saneamento e drogas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, vamos lá. E lembra que eu falei lá no início, eu disse, vamos analisar que o Estado é um monstro com vários braços. Educação, saneamento, saúde, política de drogas, Isso. segurança, a polícia. Esses braços aqui entram em colapso. Eles entram em choque. Quem vai resolver todos esses braços? Esse braço aqui, o braço de segurança pública. E aí eu falo segurança pública no sentido lato, como diz no direito, não é no sentido amplo. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, as próprias guardas municipais. Cara, o que os guardas municipais enfrentam hoje nas ruas e com essa política, desculpa usar a expressão, desgraçada, desarmamentista, que coloca o guarda municipal em situações de alta vulnerabilidade e desprovido de um armamento, meu Deus do céu. Mas vamos frisar nessa parte aí, que eu falo que os braços entram em colapso e o policial, a força policial, é a salvadora do Estado. Aí vê o que o Estado faz com o policial. Prestem atenção e analisem o que o Estado faz com um policial. Ele chega para o policial e diz, você tem o poder de polícia. O poder de um polícia é um poder sério, é um poder forte, é um poder usado quando os outros poderes já não resolveram. Você tem o poder da força. E ele chega para você, você tem esse poder. E você assume esse peso e essa responsabilidade. E ele diz, você pode atuar assim, você pode fazer isso, você pode combater dessa forma, você pode enfrentar esses problemas que são os próprios problemas criados por ele. Quando o policial o faz, aí esse próprio Estado que te disse, vai lá, faz, vai dizer, vem cá, agora eu vou te processar. Eu vou te processar porque você deve responder pelos seus atos, pelas suas ações, mesmo amparado lá no artigo 23, 24, 25 do Código Penal, legítima defesa, estado de necessidade e tantos outros que o Código Penal lá vai disciplinar. E aí, o que é que acontece? Você vai ser processado. E aí entra um outro desdobramento. Você não ganha um bom salário. Você não tem recurso para pagar um advogado. E aí vem outra arbitrariedade do Estado, que, ao meu ver, deveria dispor, dentro da Defensoria Pública, que os defensores públicos não são ruins, tá? Um defensor público foi uma pessoa que passou num concurso dificílimo. A questão dele é o que acontece. A questão dele é o seguinte: eles não têm um efetivo suficiente para a demanda. Então, são sobrecarregados da demanda do Estado. Mas, ao meu ver, o Estado tinha que ter, dentro de uma defensoria pública, defensores separados para defender o policial em ações policiais. Quer dizer, você estava numa ação policial, representando o próprio Estado, você vai ser defendido de uma forma justa pelo Estado, pelo próprio Estado. Só que aí, o policial sabe, cara, se eu for pro defensor, o defensor está com uma pilha desse tamanho de processo. O cara tem que ler um pedaço de um, correr outro, o cara se mata ali. E aí é onde o policial, que já não ganha um salário, tem que enviar, ou melhor, tem que se socorrer de um advogado particular que vai ser dispendioso de um salário que ele já nem ganha. Isso. Direito. Vou mandar um abraço aqui para um aluno aqui. Um abraço, meu amigo. E assim, aí o que é que eu te digo? Vê a triste realidade do policial que é submetido
Você representa esse Estado, atua em nome do Estado, é processado pelo próprio Estado e fica à mercê desse Estado. É bronca. Olha, vê só, eu recebi aqui a informação, né, de que o policial, né, do terminal, ele foi punido com 20 dias de prisão. A informação que eu acabei de receber agora aqui no WhatsApp de policiais militares. Os policiais estão surtando. E, Inclusive, não, deixa eu te interromper rapidinho, deixa eu te interromper. E essa já deve ser uma medida, ou com certeza é, porque a secretária de Defesa Social, a que foi colocada pela governadora Raquel Lira, já está em pleno exercício de suas funções. E eu assisti o pronunciamento de posse dela, ela dizendo: tem que se olhar o policial por trás da farda, que é um ser humano. E essa é a medida que ela faz? Deixa eu mandar um recadinho para ela aqui. Deixa eu mandar um recado para ela. Manda um recado para ela que ela está lhe assistindo. Deixa eu mandar um recado para ela que as redes sociais têm muita força. Com certeza isso aqui vai ser bem compartilhado. Às vezes eu tenho que pensar muito porque eu sou muito impulsivo, Vici Nogueira. Mas eu Pronto. preciso dizer isso para ela. Secretária, a senhora agora que representa o Gabinete de Segurança de Defesa Social do Estado de Pernambuco, faça o seguinte: saia do seu gabinete, deixe lá seus afazeres e comece a conhecer as atividades de rua. Veja o efetivo lançado. Eu vou dizer para a senhora, eu me formei em Direito, passei nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na faculdade ainda. Me pós-graduei em Direito Penal e Processo Penal. Me pós-graduei em Inteligência Policial. A senhora deve ter um currículo maior do que o meu. E sabe o que isso significa em matéria de segurança pública? Nada! Não significa absolutamente nada. Porque esse aqui, com esse currículo, aprendeu com policiais das antigas que sequer, talvez, não tivessem um ensino médio. E aí, sabe o que eu quero dizer à senhora? Saia de trás do seu birô, do seu gabinete. Vá fazer segurança de defesa social, a verdadeira segurança pública, o efetivo no terreno lançado. Vá conhecer as adversidades do policial. Visite uma CIPM, visite um batalhão, visite uma delegacia de polícia civil, que muitas vezes a gente chegava lá numa ocorrência e não tinha nem água. Então, para usar o peso da força de CDME, sabe usar. Mas não sabe visitar o policial e conhecer a dura realidade que o policial tem. E se a senhora quiser um dia, me chame. Eu queria ter o privilégio de debater segurança com a senhora sobre segurança pública. Um simples soldado que fui, queria explicar algumas coisas à senhora, que atrás do gabinete não dá para ver, não. Pois é, Francisco. E outra coisa, o que você está falando foi aquele discurso político que ela fez na posse, juntamente com o comandante-geral, o coronel Tibério, né, que é o comandante-geral, foi escolhido por Raquel Lira. Tanto ela foi escolhida por Raquel Lira, como o comandante-geral. Raquel Lira escolheu os dois. Então, os dois tiveram a política de valorização do policial militar. Isso é valorizar o policial, punir ele com 20 dias de prisão. Isso é motivar o policial a trabalhar. Hoje saiu uma matéria no JC, né? Até mandar um abraço para Rafael Guerra. Gosto demais dele, meu amigo, meu irmão. A gente sempre troca informações. Rafael Guerra postou uma recomendação do Ministério Público para a Polícia Militar, para não usar bala de borracha, para não intervir em apresentações artísticas. Cara, olha, os caras não dão. Quando eu falo os caras, eu falo o Estado. Não dão educação, não dão moradia, não dão qualidade de vida. O Estado não dá nada e quer que a polícia militar, quer que a polícia resolva o problema todo. Aí eu estou conversando aqui contigo e meu WhatsApp está aberto aqui no computador e não para de chegar informações. Inclusive, não foi divulgado, mas 2 policiais que trabalham no Hospital da Polícia Militar de Pernambuco surtaram nesses dias. Foi esta semana. E o
que é que o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, que disse que iria reforçar a política de valorização ao policial, fez até agora? Só me Nada, dá nota retórica nada. para a imprensa, porque aquelas notas batidas, porque eu vou dizer um negócio a você, eu já estou de saco cheio, me desculpe até a expressão, de estar lendo e relendo, interpretando a mesma nota. Deixa eu te dizer se não é mais ou menos assim. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco reafirma seu compromisso com a segurança pública e com o policial militar. Está adotando normas para que o policial militar tenha um serviço melhor e que seja acompanhado pelos órgãos pertinentes para que o policial seja atendido das mais diversas formas, para que a sociedade pernambucana... Só linguiça. Na teoria é muito bonito, mas na prática ninguém vê nada. Aí quando a gente critica, né, a turma diz, mas rapaz, tá criticando demais, não tem um ponto positivo? Tem pontos positivos, mas está errado. Como é que tu diz que vai valorizar o policial e com 3 dias depois que tu assume, tu lança uma operação para surrar o policial, feita a Operação Pernambuco Seguro? E outra coisa, os policiais, e eu quero que os policiais compartilhem essa live, porque o que eu vou dizer aqui é sério, muito sério. Os policiais estão acontecendo casos e mais casos de saúde mental dos policiais, e depois do período de carnaval é que esses casos vão aumentar mais ainda, porque vai ter carnaval, já informaram, inclusive teve denúncias que eu recebi aqui no WhatsApp de um policial do 19º Batalhão dizendo que está escalado das 19 às 3 da manhã para trabalhar e está de 7 horas da manhã no outro dia de ordinário. Exatamente. Quanto tempo de descanso esse policial vai ter? Qual é a condição mental que esse policial vai ter para trabalhar numa festa que envolve multidões? O policial tem que ter paciência. E volto a dizer, Francisco, policial militar que esteja me assistindo nesse exato momento, está chegando agora o carnaval, só haja, melhor dizendo, se você for acionado. Não vá se prever em ocorrências. Não procure ocorrências, porque a sua principal missão, policial militar, é voltar para sua casa e deitar a sua cabeça ao lado da sua esposa, sua namorada, noiva ou seu filho, com a cabeça tranquila. Não é que você vai prevaricar. Em momento algum eu estou dizendo aqui para o policial prevaricar, mas haja dentro da legalidade, porque o governo do estado de Pernambuco, a governadora Raquel Lira, o comandante-geral, a Secretaria de Defesa Social, não vai dar respaldo para você trabalhar da forma que você deve trabalhar durante o período de festa. Sua família é a sua prioridade. Pense neles. A missão de vocês é voltar para casa e levar o sustento para suas famílias. A sociedade está pouco se lixando para vocês. Me desculpe até a expressão, mas essa é a verdade. Que vão criticar vocês no primeiro erro que vocês cometerem. Essa é a minha orientação para os policiais que vão trabalhar durante o período de festa. Não sejam omissos, obviamente, mas não de forma alguma, não ajam fora do racional, ajam dentro da racionalidade. Tenham inteligência emocional para agir em determinadas situações. Eu sei que é muito difícil, Francisco, muito difícil, mas pense naquelas pessoas que estão nas suas casas esperando o seu regresso. Porque comandante nenhum vão reunir os policiais, os comandantes de batalhões vão reunir os policiais e vão falar, quando tiver uma confusão, larga o aço. Não. Deixa a confusão. Identifica a pessoa que está brigando, retrai ela do meio da multidão. Se for necessário usar o uso da força, faz o uso da força, mas não coma a corda de comandante, não. Porque quando chegar o pepino, o comandante vai ser o primeiro
a tirar o dele da reta e deixar o seu. Haja com inteligência emocional durante esse carnaval. E se eu tiver errado, Francisco, você pode dizer. Eu queria agradecer a todos que estão entrando aí na live. Um abraço aí para os meus amigos aí da Força Aérea. O pessoal falou comigo, meus amigos da polícia aí, tantos outros que estão aqui. Um abraço para vocês. E eu vou falar sobre essa questão aí por parte. Vamos falar sobre essa recomendação aí desse promotor pedindo à Polícia Militar para que não faça o uso de munição de elastômero, não é isso? Antes de tu falar, Francisco, tá chegando aqui uma informação também de policiais militares, ó, tá todo mundo acompanhando a gente. O comandante-geral, ele centralizou o armamento dos policiais no serviço extras e de carnaval no quartel do Derby. O policial, ele tem que ir se armar lá no início do serviço e desarmar lá no final. Isso aí ele vai passar, no mínimo, 1h30 para se armar e mais 1h30 desarmando. Em filas imensas, porque são vários policiais de várias partes do estado, e a sociedade vai perder no mínimo aí, 3 horas. E o policial, horas de folga, quando vai ficar lá, esperando a galera se armar. O policial vai ter que chegar mais cedo, né, para se armar, e vai largar mais tarde. Uma jornada que deveria ser de 8 horas, vai passar a ser 12 horas, sem compensação alguma para o PM. Eu duvido o comandante-geral dizer. Quem passar 10 minutos pode pegar no serviço amanhã 10 minutos de atraso. Duvida, mas não. Não existe. Quantas vezes já fiquei horas na delegacia sem horário de almoço, e você passa por horário de almoço, e quantas vezes peguei a ocorrência próximo a largar, fiquei 4, 5 horas pós-largada e nada é compensado. Não existe compensação. Só existe a enrolação de que se vai lidar um dia e nunca se dá. Isso aí é a logística da PM, a péssima logística da Polícia Militar, que não muda nunca. Tem um detalhe dessa parte logística que eu não posso falar aqui, porque se eu falar, eu vou estar colocando os meus companheiros de segurança pública em uma situação complicada, eu vou deixar eles mais vulneráveis. Então, assim, tem coisas piores, tá? Tem coisas que eu já fiz e já vi, que se eu te contar em matéria de segurança, tu vai dizer, cara, como é que a polícia faz isso? Mas aí eu não posso tocar, porque aí eu ia colocar pessoas que estão aqui em situação delicada. Mas deixa eu comentar sobre esse promotor, que falou sobre essa questão aí da Polícia Militar não utilizar a munição de elastômero. Eu queria dizer aí, com todo respeito aí, é uma autoridade pública, e não tem fundamentação nenhuma, tá? O promotor não conhece de munição de elastômero, não sabe dos procedimentos do uso de equipamentos de menor potencial ofensivo, não tem conhecimento algum. Outra coisa, a Polícia Militar não dispõe, queria a gente que ela tivesse para dispor equipamento de menor potencial ofensivo, porque eu vou falar e vou relatar até que os amigos me passaram, o óleo resina capsaicina, que é o termo técnico para o spray de pimenta, popularmente conhecido, nesse carnaval, acredite você, não tem nenhum sendo disponibilizado lá no 19º para o policial poder se resguardar e ali, durante um entreveiro, utilizar um agente químico ali para tentar solucionar um possível conflito ali. Isso, se a gente for olhar nas regiões da RMR, segue-se da mesma forma. E sempre é assim, tá? É sempre dessa forma. Então, o promotor está solicitando, está falando que é para a polícia não usar a questão do elastômero. Lá atrás daquela ocorrência, lembra lá daquela ocorrência que eu falei das pontes? Inclusive, uma vereadora... Eu não sei nem se eu vou falar disso, porque quando eu falo disso eu me irrito um pouco. Porque eu acredito que aquilo ali foi uma cena midiática, sabe? Porque se eu usar um spray de pimenta no teu rosto, não tem como você cair. Não é como levar uma pancada no rosto, tá? Se eu colocar um spray de pimenta, e a gente no curso de formação sente o uso para ter a sensibilidade de não usar demasiadamente, ali foi tudo de forma, digo assim, projetada, planejada, para se ganhar views em redes sociais e enveredar depois para uma eleição. Que, inclusive, essa mesma candidata usou a imagem dela em frente de uma viatura, ela é bem enorme, uma viatura bem pequenininha, e ela estendendo o braço, não sei se você viu. Vi. E aí
Aí eu queria dizer um dia, ela dizia assim, esse foi seu maior erro, que fez com que você não ganhasse. Você pode ter o desentendimento com um policial, com uma policial, mas ela afrontou uma corporação quase que bicentenária. Ela afrontou com aquela imagem dela homens e mulheres honrados, de conduta ilibada, que trabalham de sol a pino ou não, diuturnamente pela sociedade pernambucana. Ela não falou ou ela não criticou alguém da ação. Ela colocou o símbolo de uma viatura da Polícia Militar, uma instituição, como eu disse, e afrontou, visando exclusivamente a questão política. Então, aquela ação lá, que teve desdobramentos lá devido ao uso lá da munição de elastômero, um pequeno detalhe que eu vou falar. Eu não sou operador de ações de choque. Eu tive algumas instruções lá, que você aprende lá sobre o ortoclorobenzil, o malononitrilo, o óleo resina capsaicina, o elastômero, que são os agentes químicos, que é o gás lacrimogêneo, como as pessoas comumente falam, e o spray de pimenta. Eu aprendi um pouco durante meu curso de formação e aprendi um pouco durante a Força Aérea Brasileira. Mas eu não sou um operador de ações de choque. O operador de ações de choque é o policial habilitado por controle de distúrbios civis e ações de grande vulto e grande monta. Ele estava empenhado, que inclusive é outro detalhe que eu quero falar aqui com o policial. O policial é o único, que eu já listei aqui vários direitos que ele não tem, só tem obrigações. Mas outro direito que ele não tem. Presta atenção, policial. Você também não tem esse direito. Que dizem que vivemos em um Estado democrático de direito, mas ele não tem. Ele não tem, sabe que direito, meu amigo Nogueira? Ele não tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Por que ele não tem? Nessa mesma operação, o governador, no afã de atender a politicagem que está envolvida dele dos partidos, principalmente de esquerda, começou a afastar policiais só olhando pelas imagens. Afasta, afasta. Tira o comandante-geral, tira o secretário de Defesa Social. Esses policiais que estão envolvidos, afasta esse, afasta aquele. Então é isso que eu venho falar. Ele vem a público criar um juízo de valor com pessoas que têm família, cara. Aquele policial que está sendo afastado tem uma esposa, ou aquela policial tem um marido, tem um filho, tem uma família, e muitas vezes ele está sendo afastado e não sabem nem se ele realmente estava envolvido naquilo. E aí é por isso que eu digo que ele não tem direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido de processo legal. Tem gente que vai dizer que depois ele recebe um termo, uma comunicação, mas eu quero dizer que ele foi afastado ali. E aquele afastamento tem vários desdobramentos. Desdobramento financeiro, porque ele vai ficar impedido de realizar certas funções. Tem o desdobramento da segurança dele, porque o porte de arma dele vai ser retirado. E tudo aquilo que ele fez. Aí é essa incoerência que eu não aceito. Porque boa parte da imprensa, às vezes, pega um vagabundo numa imagem que mata um pai de família, que assassina friamente, e diz assim, o suspeito. É o suspeito. Eu não posso dizer que ele foi que fez aquilo, porque ele ainda não foi sentenciado e condenado. Mas com o policial, versa totalmente diferente. Por imagens, se afasta, se transfere, se pune. Então, queria deixar registrado aqui que é mais um direito que o policial não tem. Francisco, vamos agora falar, né, já que a gente está falando de familiares de policial, para a gente só finalizar a pauta e migrar para outros assuntos que a gente deixou elencados para essa noite, falar sobre as mortes de policiais militares, né? Como ficam as famílias desses policiais, né? E para falar desse caso, depois que o policial morre, muitas vezes o Estado vira as costas. Feito, não vou citar nomes, né? Mas houve a morte de um militar, ou melhor, uma militar, e depois, né, que aconteceu o fato e etc., fizeram uma cotinha para conseguir custear o sepultamento. E a Secretaria de Defesa Social emitiu nota dizendo
que estava prestando toda assistência aos familiares. O que me irrita, e às vezes eu digo até na TV, eu perco a paciência, é falar mentiras. Ao invés de falar mentiras, é melhor ficar calado. Porque mentir é muito feio, mas muito feio mesmo. E para um órgão de respeito, de valor, né? Secretaria de Defesa Social, defende a sociedade. Usar mentiras para enganar a população é algo deplorável. Deixa eu te falar sobre essa questão que o falecimento de um policial é algo que realmente toca muito quem está dentro da corporação. Era para tocar a sociedade, mas grande parte da sociedade já foi corrompida. E eu posso falar com propriedade porque eu perdi um amigo de curso, que viveu todo o curso de formação, que esteve ali ao meu lado, que deixou 3 filhas, era professor, uma pessoa honrada, e morreu dando a vida pelo estado de Pernambuco. E aí é um trocadilho que eu faço, que o estado tem que acordar, porque a gente diz lá, é com o sacrifício da própria vida, e não sacrificar a própria vida. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é com o sacrifício, é que se houver, se acontecer, mas hoje é sacrificar a própria vida. As condições, os meios e as formas são tão terríveis que hoje não existe com o sacrifício. Hoje se sacrifica a própria vida. E aí o que aconteceu? Perdemos esse companheiro de turma numa ocorrência no interior e parte das FEMs da minha turma passaram a fazer uma cota para estar ajudando as 3 filhas que ficaram. Meu amigo, só quem perdeu uma pessoa que era o sustento da casa sabe quão desamparada fica a família. E quão fica desamparado os filhos. O Estado vira as costas e pouco se importa. A burocracia é tão grande até chegar à fase de se pagar a pensão. E aí a pessoa vive do improviso e da boa vontade dos amigos. E aí eu gostaria de fazer até um adendo. Não sei se você já viu um monumento próximo ao Derby, que é com relação ao policial tombado de serviço. Já vi. Aí, vez por outra, no ano, tem uma cerimônia lá e tal. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Aquilo ali tem sido... O Estado transformou aquilo ali num obelisco de zombaria. Eu não estou dizendo que o policial militar não deve ser representado após uma morte. Deve sim. Mas por que eu estou dizendo que aquilo ali virou um obelisco de zombaria? Primeiro, aquilo ali era para simbolizar para o Estado. Uma tragédia aconteceu, Estado. Um policial morreu. O que você tem feito para valorizar, para mudar, para tirar ele dessa triste realidade? Sabe o que o Estado fez? Fez a marcha da maconha lá, com um monte de gente na frente lá do monumento, dizendo: ei, polícia, maconha é uma delícia. É isso que o Estado de Pernambuco tem feito. Rapaz, olha, é muito triste, né, falar dessa situação. E tem um rapaz aqui falando, né, sobre a saúde mental dos policiais. A gente já comentou, né, e pode até comentar mais à frente. Mas deixa eu trazer aqui 2 assuntos, Francisco. Um que eu queria tua resposta para um comentário de um coronel, né, que se aposentou recentemente, sobre as denúncias do PGES. É bom que hoje eu não corro o risco de ser preso. Né? O bom é isso. Ele comentou que o comandante ele tem que ficar no birô mesmo, mandando. E o praça é que tem que ir para a rua. E ainda perguntou a mim, tu sabes como funciona a hierarquia? Primeiro
procure se informar antes de criticar. Porque a crítica foi o seguinte: a gente recebeu denúncias de policiais militares que havia comandantes de batalhões tirando a jornada extra de serviço sem ir para a rua, lá no gabinetezinho dele, no ar-condicionado, tomando café, comendo bolacha e só lá. E o Estado pagando. E o policial lá no sol quente em pé, o policial na viatura sem ar-condicionado, o policial com armamento defasado, o policial que trabalhou no dia anterior 24 horas e estava pegando um extra de 12 horas ou um extra de 6 horas no dia seguinte. Então, eu fui, como eu sou muito legalista, e quero até dizer aqui para quem está me assistindo, tudo que a gente faz é embasado na lei. Procurei o regulamento do PGES e vi lá no artigo 11 que fala que o oficial, né, trabalha mais horas que o praça. Está lá no artigo do regulamento do PGES. Quando, na verdade, o oficial recebe mais que o praça e, na prática, trabalha menos que o policial e, ainda por cima, né, usa, na maioria dos casos, um tenente para fazer a fiscalização. Porque no artigo 11 fala que o oficial tem que fiscalizar. E como é que o oficial vai fiscalizar sentado atrás de um biru? Ele tem que fiscalizar o efetivo lançado. O efetivo lançado, ele está na rua. Aí a gente fez essa denúncia em relativo ao PGES e quando a gente fez essa denúncia, ele comentou, né, esse coronel, que eu não vou falar nem o nome dele, porque não vale nem a pena a gente dizer o nome dele, mas os próprios policiais, eles denunciaram, disseram que o oficial que teria comentado a publicação já estava sendo investigado por briga em boate, ele brigou com a categoria, agrediu policiais quando os policiais estavam brigando, né? Brigando, o que eu falo é cobrando melhores salários, naquela época que teve aquele movimento e etc. Mas, infelizmente, ainda tem camaradas com a mentalidade tão absurda como essa. Nogueira, aí eu vou te dizer, infelizmente, esse coronel aí não é um só, tá? Ele foi para a reserva, mas mais e vários coronéis com esse pensamento, com essa atitude, permanecem na Polícia Militar hoje. E aí você sente o peso de um militarismo severo e cruel, que coloca na cabeça, eu estou no topo da hierarquia, e quem carrega essa pirâmide e sangue nas ruas, lutando contra tudo e contra todos, buscando uma segurança pública para o Estado de Pernambuco. E aí eu vou remeter desde lá no início, quando a gente falava sobre, lembra lá do início do Cefap, a saída do Cefap, o estágio nas unidades, do estágio nas unidades, as transferências para servir nos batalhões, e quantos erros a gente não falou, e esses erros vão convalescendo, e esses erros também vão entranhando na polícia. E aí é mais um que faz com que a polícia esteja na forma com que está hoje. Tudo que a gente tem falado aqui, eu gosto de frisar isso. Muitos dos policiais, todos os policiais que estão aqui, sabem plenamente do que eu falo. Só que é o que eu sempre ratifico, que eu sempre confirmo. Eles só não podem falar. Como eu vi e estive por trás dos bastidores, vi por trás das cortinas do Estado, eu posso chegar aqui hoje e dizer o que eu vi, até porque saí recentemente. Eu vi no meu contra-cheque R$ 260 de vale alimentação. E é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre as famigeradas faixas salariais. Inclusive, eu vou fazer essa cobrança aí à senhora governadora Raquel Lira. Francisco, antes de a gente falar das faixas para a gente encerrar, deixa eu te trazer uma informação que a insatisfação na Polícia Militar não é só dos praças. Quando eu falo praças, é de soldado até subtenente. A insatisfação é dos próprios também oficiais. Eu recebi
durante essa semana, boa parte de denúncias vindo de oficiais da Polícia Militar de Pernambuco. E vou lhe dizer uma que pode ser que ela ocorra, pode ser que essa conjuntura ela aconteça. O comandante-geral, ele vai promover a maioria da turma dele ao posto de coronéis. Oficiais que já estavam indo para casa, que nunca deram um sangue na polícia, mas estão sendo prestigiados por causa disso, em detrimento de bons policiais que têm muitos serviços prestados e que vão ser compulsoriados, porque a panelinha do comandante-geral está para ser promovida. Para você ter uma ideia, Francisco, 10 promoções de merecimento vão ter agora. Só vai ter uma por antiguidade e 10 por merecimento. Dos 10, pelo menos 7 são da turma do comandante-geral. E, como você está falando que vai fazer um apelo à governadora, eu vou aproveitar esse momento e também fazer o meu. Tá bom da governadora Raquel Lira ela prestar atenção nessa política de promoção dos oficiais. Porque tem que ser feita justiça. A gente sabe que ela jogou nas mãos, né, do comandante-geral, deixou ao bel dele promover quem ele quiser, e na maioria das vezes não levam nem a consideração a história de um oficial, né, que tem dentro da corporação. Tem muitos oficiais, Francisco, sendo desprestigiados. Muitos, de verdade. E alguns desses vão ser compulsoriados. Ou seja, após a promoção, vai todo mundo para casa. Obrigatoriamente. Sem chegar ao último posto, né? E sem levar em consideração tudo isso, porque tudo isso por conta de um conchavo do comandante-geral que vai promover uma parte sem levar em consideração os méritos dos outros oficiais que estão sendo prejudicados. E isso, diga-se de passagem, né? Que promovendo esses oficiais que nem tem esses méritos todos, né? Esses oficiais que estão numa colocação acima de 30 a 40, né, vão passar na frente de oficiais que estão entre os 5 primeiros. Então, minha pergunta para a governadora Raquel Lira é: que política de promoção da moléstia dos cachorros é essa? Que valorização é essa? Porque, tipo, a desvalorização, ela é de oficial à praça. Eu sei que o praça é o que mais sofre, mas também existem oficiais que estão sendo escanteados. E esses próprios oficiais que estão sendo escanteados, de várias partes do Estado, mandaram. Tá tendo uma guerra chamada Guerra da Carne, Francisco, onde alguns comandantes de batalhão estão dando a vida dos seus subordinados em troca de promoção. Produza, meu filho, produza, pracinha, que eu quero botar as minhas estrelinhas aqui, eu quero fechar minhas estrelinhas. Agora imagine, um bom oficial, a gente sabe que tem bons oficiais na Polícia Militar, eu conheço que vários. deu o seu sangue, no momento de ser prestigiado, ele é desprestigiado, causa aquela frustração. Agora tu imagina a carga negativa que o oficial vai repassar para os policiais. E tudo isso é transformado em forma de coação, maltratamento e por aí vai. Todo ano, quando chega esse período de fevereiro, março, é esse sofrimento. Os oficiais mandaram mensagens aqui no WhatsApp, denúncias, que acharam que com Raquel Lira as coisas iriam mudar. Mas a panela ficou muito maior ainda. E, como eu estou dizendo, não pense que é só a tropa que está insatisfeita com algumas coisas que estão acontecendo na PM, não. Parte do oficialato também não está aguentando, não. Aqueles policiais que estão roendo o osso, enquanto outros estão comendo filé, estão se sentindo desprestigiados. Para ter ideia, Francisco, blindagem. Você sabe o que é blindagem, não sabe? Pronto, não é de carro, minha gente.
Blindagem é tipo você colocar uma pessoa e deixar ela lá protegida. Tem coronel, Francisco, procurando deputado para Sempre ser existiu. promovido. A Casa Militar, que é o coração que desencadeia as ações para a Polícia Militar, blindou todos os coronéis que estão lá. E isso é prejuízo para os oficiais que estão esperando sua hora. Olha, é inacreditável, inacreditável. Eu me surpreendi essa semana com denúncias de parte do oficialato da Polícia Militar de Pernambuco. Eu achei que só fosse os praças mesmo que estavam satisfeitos. Mas é incrível como parte de oficiais, vários oficiais, e estou falando a você que são vários oficiais de vários batalhões, reclamando. Outros que não estão em batalhões, estão em outras repartições, reclamando dessa política de promoção, de merecimento. Merecimento de quê? O cara às vezes não botou o pé na rua. O cara às vezes não prendeu um bandido. O cara às vezes não fez uma abordagem. E vai ser promovido. E vai ser promovido porque tem praça que é subordinado ao oficial e está dando a sua vida, muitas vezes, em troca da famigerada promoção, por merecimento. Escuta o que eu estou dizendo, Francisco. Se isso se confirmar, vai ser a maior vergonha para o próprio oficialato da Polícia Militar de Pernambuco. Deixa eu fazer uma parte aqui. A coisa tá ruim mesmo, né? A coisa na Polícia Militar de Pernambuco tá ruim mesmo. Chegou lá em cima, né? E deixa eu te dizer, isso é a expressão que a gente usa dentro da polícia, o pessoal aqui vai saber. O famoso banho. Estão levando o famoso banho. A famosa pernada, né? Pernada, banho. E o que é que está acontecendo? Agora tá mais escancarado com os oficiais. Mas sempre houve com os praças, tá? Isso aí com os praças é muito, muito, muito comum. Principalmente quem está ali primeiro sargento querendo sair subtenente. Muito, muito comum, muito. Só que aí a gente está vendo uma parte, né, da polícia que é separada, sofrendo dos mesmos problemas. Né? E aí o que é que eu posso te dizer? Eu vou fazer uma comparação aqui com a Força Aérea Brasileira, que eu, como disse aqui tantas vezes, servi 8 anos por lá. Comparar as Forças Armadas com a polícia. E a gente sabe que a polícia é uma força reserva do Exército, né? Isso. A gente sabe que a gente sabe. E o que é que acontece lá? Lá, o oficial sabe quando ele sai aspirante, quanto tempo ele vai a segundo tenente, quanto tempo ele vai a primeiro tenente, quanto tempo ele vai a capitão, quanto tempo ele vai a major, se não tiver nenhum problema judicial. A Polícia Militar, eu vi uma loucura, cara. Quando eu entrei, eu vi instrutor meu que saiu do curso de formação de oficiais, saiu lá da Academia de Paudalho, que deu aula lá na Academia de Paudalho para outros oficiais de um curso de formação de oficial. Ele dando aula de instrutor. O cara saiu da Academia de Paudalho como aspirante. Ele era capitão e o cara foi major à frente dele. Como é que pode uma coisa dessa, cara? Ele deu instrução na Academia de Paudalho a uma parte do oficialato lá. O cara saiu da Academia de Paudalho aspirante. Ele era capitão. O cara chegou a major e ele capitão. E aí eu vou te dizer como é que se conseguem essas pernadas, essas proezas, esses banhos, como a gente chama no linguajar. Eu conheço um mesmo que é major agora. Cara novíssimo, tá? E aí como é que ele conseguiu ascender tão rápido? Colou na segurança pessoal de um prefeito. E aí, através da politicagem, ele foi sendo promovido diversas vezes por merecimento. Rapidamente ascendeu o posto de major. E aí se cria uma cultura da injustiça. Porque pessoas que eram para ser promovidas, e aí eu falo tanto os praças quanto o oficialato, não são promovidas
por essa política injusta da forma do famoso QI, quem indica e bota a mão e mistura polícia com política. E aí lembra do que eu disse lá do Cefap. Os erros que começam lá vão reverberando até esse momento que aqui estamos. É muito difícil, muito difícil. E como eu disse a você, né, me surpreendeu, porque os próprios oficiais estão denunciando os próprios oficiais. Não tá fácil, hein? Essa Polícia Militar do Estado de Pernambuco não é para amadores. Rapaz, ó, e outra, viu? Não foram, tipo, 5 mensagens, não. Foram para mais de 30 mensagens. 30 pessoas diferentes. Eu não vou aqui falar batalhões para não queimar minha fonte, obviamente. Não vale a pena. Olha, tá um caos dentro da segurança pública de Pernambuco e estão chamando até de Game of Thrones dos oficiais. Aí quem não tá nessa panelinha, que a gente chama, né, popularmente, vai meter o sarrafo no efetivo e produza, meu filho. Vá buscar arma, vá buscar droga. Vamos ver aqui o hotspot, CVLI, CVP. Ou correr para junto de um deputado, né? Um deputado, um secretário do governo. É o que mais tem também. É o que mais tem. Tem gente que briga para carregar uma pasta, tá? Justamente, Francisco. Francisco, para a gente encerrar, vamos falar das faixas salariais, que eu acho que é um assunto muito importante e que precisa ser de atenção, porque eu acho que Pernambuco é o único estado no Brasil em que o policial tem que completar um alfabeto para receber mais dinheiro e trabalhar com o mesmo camarada do lado e receber de forma diferente. Eu não entendo essa política de incentivo feita pelo governo anterior e que a governadora Raquel Lira se comprometeu em acabar as faixas salarial. Agora eu quero saber como é que ela vai acabar as faixas salarial se ela acabou de dizer que não tem orçamento para fazer um novo concurso. Cara, eu estava na polícia lá pro ano de 2019, quando eu ouvi falar que as faixas salariais iriam acabar. E aí eu vou te falar dessa triste realidade que Pernambuco figura no cenário nacional como um estado. A última vez que eu tinha visto era com o penúltimo pior salário. Aí vamos lá. O pessoal está até me dando uns bisus aqui sobre o Pacto pela Vida. Virou Pacto pela Morte, não existe mais. Eu tive até a oportunidade de dizer isso a um prefeito aqui, disse ele, olha, o Pacto pela Vida virou Pacto pela Morte, tá? Não funciona. E as faixas salariais são divididas aqui, como os policiais sabem, em faixa A, B, C, D e E. Essa parte longínqua que o policial tem que atingir para ir progredindo de salário. Quando eu entrei, eram R$ 2.600 que eu tirava ali. Eu estava na faixa A e tinha que progredir até a faixa E. Só que da faixa A para a faixa B eu tinha que passar no mínimo 2 anos. E depois ia ascendendo faixa por faixa. E aí, veja o quão a polícia é maluca. Muitas vezes, o policial escalado para trabalhar numa viatura, numa guarnição diária, 2 pessoas. Um policial e uma FEM. Que já é errado, né? Já começa o erro daí, porque na academia você treina com 4 ou 3. Exatamente. Porque um faz a revista pessoal, o outro faz a segurança e o outro faz a segurança dos outros 2 demais. Pelo menos eu acredito que seja assim. Era para ser assim, né? E eu vou te dizer, eu vou finalizar aqui falando sobre as faixas salariais e digo tranquilamente que a Polícia Militar do Estado de Pernambuco está entre as melhores policiais do mundo. Aí você pode dizer assim, alguém pode ouvir me dizer assim, vai dizer, esse cara tá maluco, esse cara tá doido. Mas eu vou fundamentar o que eu digo. Eu não vou só dizer por dizer. Eu vou corroborar o que eu estou dizendo aqui com fundamentos. Vamos analisar. Qual é uma das melhores polícias no mundo que existe hoje que vem na cabeça de muita gente? SWAT. SWAT, lá nos Estados Unidos. Opera em grandes cidades contra o tráfico de drogas, contra o terror. Miami, Nova York, beleza.
Vamos comparar com... Eu vou comparar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco com a SWAT, tá certo? Alguém vai dizer assim, que não, esse cara é maluco, mas eu vou provar. A SWAT opera com os melhores recursos do mundo em termos de armamento, em termos de carros blindados e em termos de proteção balística. Trabalha em um país com leis que dão um arcabouço de proteção jurídica ao policial gigantesco. O policial vai para a rua amparado totalmente pelo Estado. E demais benefícios. Recebem salários vultosos, treinam diuturnamente em centros de treinamento táticos super desenvolvidos. Esse é o cenário da SWAT. Uma polícia top. Vamos olhar o cenário da Polícia Militar aqui no estado de Pernambuco. Treinamento com os materiais mais parcos possíveis. Recebem um dos piores salários do Brasil. Trabalham apenas 2 em viaturas sucateadas com armamento plenamente defasado. Inclusive apresentam uma série de panes. Possuem um arcabouço jurídico péssimo, que traz as piores seguranças jurídicas para o policial atuar em rua. Tem uma demanda de um país de terceiro mundo, de graves problemas sociais, onde a sociedade tem adotado um culto, uma retórica de partir para o enfrentamento com o policial. Onde uma pequena viatura diária toma conta de uma área superpovoada, com graves problemas de saneamento básico, infraestrutura, saúde, emprego e renda. Tem a dificuldade de comunicação, inclusive com os próprios rádios comunicadores, que às vezes precisam utilizar do seu celular via WhatsApp. Muitas vezes, quando precisam de um apoio, a coordenação nega o apoio, dizendo que viatura não pode sair da área para apoiar outra viatura. Trabalham em eventos de grande vulto de pessoas, como o Galo da Madrugada, o maior bloco de carnaval do mundo, como outros exemplos de blocos e agremiações que temos. Então, por esses argumentos, por essas premissas, eu provo que a Polícia Militar do Estado de Pernambuco está entre as melhores polícias do mundo. Vale lembrar que as viaturas são alugadas, mas são sucateadas e o policial ainda tem medo de ter que pagar pelo carro que quebrou. Exatamente. E fora os péssimos serviços prestados pelas locadoras, porque a viatura quebra, o policial leva para a locadora, quando chega na locadora o cara faz um arranjo, quando ela volta pior ou com outro problema. Deixa eu te dizer, eu trabalhava numa viatura, eu era motorista, tá? Vale lembrar que o motorista recebe uma péssima gratificação terrível. Olha, ser motorista na Polícia Militar é o fim do mundo. Se ser policial militar já é ruim, ser policial e motorista de viatura é péssimo. Eu dirigi uma viatura que, às vezes, não podia desligar ela porque a bateria estava ruim. Então, descia para a ocorrência e deixava a viatura ligada. E quando chegava no STC, que é a seção lá de transporte para entregar, era vistoriada minuciosamente para ver se você arranhou, se teve um detalhe, se fez aquilo, se não fez aquilo lá. E se você visse o estado da viatura, meu amigo, era para dizer assim, cara, vocês têm que levar para Locavel e pedir para sanar essa pane, não tem seguro, leva, mas não. O policial trabalhava com a pressão de que se desse algum problema na viatura ou tivesse algum outro problema que ele não pudesse comprovar, ia sair do super salário dele. Mas Muito aí, meu triste. amigo, para finalizar, a gente está falando sobre as faixas salariais e eu vou mandar meu apelo para a governadora Raquel Lira. Pernambuco é o único estado que tem faixas A, B, C, D e E, que comete a loucura de colocar 2 policiais na mesma função dentro de uma viatura em que um ganha mais e outro ganha menos. Lembra daquelas trocentas vezes que eu elenquei direitos que o policial não tem? Pronto, Isso. a paridade e isonomia salarial ele não tem. Veja como a polícia é maluca. Quem assume função de comandante da viatura devia ser pelo menos um sargento. Mas não tem sargentos dentro da Polícia Militar suficiente. O que é que ela faz? Colocar um soldado na função de sargento, mas não paga ele pela função que exerce. E muitas
vezes vê o que é que acontece. Às vezes, o cara é mais moderno, eu digo assim, quando na polícia a turma usa a expressão mais recruta, do que o outro, por exemplo. Às vezes eu estava de comandante numa viatura e o motorista era o mais antigo. Eu, na função de comandante, recebia menos do que um soldado na função de motorista e ambos sendo soldados desempenhando a mesma função e o mesmo papel. Como é que se explica isso? E o Estado de Pernambuco perpetrou isso por vários anos. E aí eu quero lembrar a governadora Raquel Lira, que fez durante a campanha dela de eleição um discurso dizendo que era da parte dela, de forma íntegra que assumia, queria lutar pelas faixas salariais, porque era um absurdo, que não havia como, que não poderia existir. Então, governadora, senhora Raquel Lira, a senhora ascendeu ao pleito. Hoje, a excelentíssima senhora governadora do estado de Pernambuco está em plenas funções, fez uma promessa de campanha. Os meus amigos policiais militares, que hoje aqui estão até participando, assistindo o que eu falo aqui, não podem opinar sobre isso, porque com certeza serão consequentemente severamente punidos. Mas eu pergunto à senhora, quando a senhora irá cumprir com sua promessa em dar igualdade, paridade à Polícia Militar do Estado de Pernambuco e acabando com as famigeradas e terríveis faixas salariais que colocam o policial em uma situação de vulnerabilidade social, de não poder pleitear e proporcionar para os seus entes o mínimo que era para ser proporcionado por ele. A Polícia Militar hoje paga um dos piores salários do Brasil. Então, governadora, cumpra com sua palavra. Vele por sua palavra. Acabe com as faixas salariais que tanto envergonham a história da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, instituição quase bicentenária. Faça valer o que a senhora assumiu como compromisso, como pleito. Faça valer suas palavras. Extingua essas faixas tão abomináveis que submetem homens e mulheres a essa vergonha que não existe igualdade salarial e paridade. Esse é meu apelo que eu vos faço. E aqueles deputados que foram eleitos, né, com votos de policiais militares, eles honrem esses votos, né, em seus mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Porque os policiais hoje, os policiais não têm vez, os policiais não têm voz, é uma categoria oprimida, são verdadeiros, me desculpem dizer, mas são verdadeiros fantasmas, soldados do silêncio, que não podem falar absolutamente nada. Mas para isso, né, tem a sociedade, tem a gente que trabalha com a imprensa, tem políticos, né, que se tiver compromisso realmente com a categoria, vão brigar, vão cobrar, vão apoiar, lado a lado, cada homem e mulher que arrisca a sua própria vida em defesa da população pernambucana. E volto a dizer, meu objetivo, né, com denúncias, com críticas, não é, em momento algum, denegrir ou prejudicar a instituição ou quem faz parte da instituição, mas elencar problemas que precisam sim ser solucionados, porque esses problemas, eles atingem o bem maior, que é a vida do policial militar. Eu estou falando, você, Francisco, e muitas outras pessoas, a gente está defendendo aqui, né, o bem maior, que é a qualidade de vida do policial militar. Porque ele vai prestar um serviço de excelência, porque ele já presta, mas vai ser uma sobrecarga menor. E quando eles denunciam, quando eles fazem esses apelos, quando eles enviam um WhatsApp para mim, manda mensagem no direct, lá no Instagram, comenta os vídeos do YouTube, é porque eles já estão esgotados. E muitas vezes eu recebi um desabafo de um sargento do 3º Batalhão, lá de Arco Verde. Ele chorou no áudio. E ele disse que se sentiu mais aliviado depois que conseguiu colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Então, se o policial
desabafa, ele despeja uma carga emocional, né? Que é o mínimo que uma pessoa, um ser humano pode fazer pelo outro, é ouvi-lo, apenas ouvi-lo. Então é isso que os policiais querem. Os policiais querem que sejam ouvidos e que os problemas da categoria sejam solucionados antes que aconteça novas tragédias, novos episódios violentos. E quem sofre com isso, volto a dizer, é a sociedade, os familiares dos policiais e principalmente aqueles homens e mulheres, volto a dizer, com o sacrifício da própria vida, arriscam a sua vida em defesa da população pernambucana. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Desculpe por alongar tanto o bate-papo, mas se a gente for falar, a gente passa a madrugada toda e eu sei que você tem seus afazeres, mas eu te agradeço de montão por esse bate-papo, por essa conversa e que as pessoas, né, pensem direitinho e esses camaradas que são a ponta da lança, eu digo, que estão lá no topo, o comandante-geral, o chefe da Casa Militar, a governadora do estado de Pernambuco, eles olhem para os policiais com outros olhos, porque eles são a única barreira para a gente frear a criminalidade do nosso estado. Nogueira Júnior, eu gostaria de te agradecer. Você tem feito um trabalho excepcional. Você tem dado voz aos cativos. São aqueles que não podem levantar a voz, que eu sempre falo que existe a marra do Estado para ali, para cercear, para punir. E assim a sociedade não sabe o que acontece nos bastidores. Hoje eu posso falar porque há pouco tempo atrás eu saí de dentro da força. Agradeço a cada um aqui que participou. O assunto de segurança pública é muito vasto. Desde que estive na tropa, eu sempre quis assim poder opinar, expressar, mas sabia que sempre tinha aquele contraponto. Hoje eu posso fazer, digamos, de certa forma, mais tranquilo. E assim, gostaria de deixar claro aqui também que não sou político, não sou candidato a nenhum cargo político, não sou filiado a nenhum partido político. Embora muitos amigos da polícia peçam e pedem que eu me filie, que eu me candidate, mas eu digo a vocês aqui que não é algo fácil, não é algo fácil. Eu pergunto, por exemplo, as próximas eleições são eleições municipais. Eu pergunto, quanto ganha um vereador, sei lá, no Recife? Vou chutar 15, 20 mil? É muito ou é pouco? E eu vou te dizer, depende. E sabe por que depende, cara? Depende porque se você entrar lá para não fazer nada, é muito dinheiro. Mas se você entrar lá para trabalhar, para encarar e para fazer o que deve ser feito, é pouquíssimo. Porque a gente tem que lembrar que não é só você que está à frente. Tem sua família por trás, tem muita coisa. E assim, eu faço... Quem me conhece sabe que eu faço isso de coração. Eu faço isso para dar voz àqueles que precisam falar, principalmente porque eu já estive do lado lá. Eu sei como é. Ninguém me contou. Eu senti na pele. Espero que lá para frente, quem sabe nós tenhamos outras oportunidades. Agradeço a cada um aqui. Que Deus abençoe essa Polícia Militar, que traga melhores dias, porque os dias de hoje são dias terríveis, mas que com o seu trabalho, com o trabalho de outras pessoas, de dar voz aos policiais e mostrar a triste realidade que o policial é submetido, coisas estão sendo colhidas. Você já está vendo que o seu trabalho tem trazido resultados. A polícia já tem se manifestado. Isso é de suma importância para homens e mulheres que labutam na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. A você, meu muito obrigado, a todos que acompanharam, os vários amigos meus da polícia, da Força Aérea Brasileira, alguns alunos meus. Meu obrigado e espero que em breve estejamos juntos outra vez aqui, falando sobre segurança pública, polícia e o Estado de Pernambuco. Valeu, Francisco. Um forte abraço. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço a todos.